Como é não servir mais para nada? A pergunta veio acompanhada de um sorriso. Não daqueles sorrisos que aquecem, que acolhem. Era o tipo de sorriso que corta, frio, calculado. Vinícius estava sentado à mesa de jantar da casa que ele mesmo fez questão de me mostrar 3 vezes. Olha o pé direito, mãe. Viu o mármore importado? Essa luminária custou mais que teu aluguel. E me olhava como quem olha para um móvel velho que não cabe mais na decoração. Eu estava ali de pé, segurando uma travessa de arroz que tinha feito porque ele pediu. Faz aquele arroz de sempre, sogra. O Vinícius adora. A nora tinha dito pelo telefone. Elisa, a mulher dele. Mas quando cheguei, a mesa já estava posta com comida encomendada. Meu arroz ficou sobrando, assim como eu. Como é não servir mais para nada? Ele repetiu. Dessa vez, sem sorrir. Eu poderia ter respondido. Poderia ter jogado a travessa no chão. Poderia ter gritado, mas fiquei calada. Porque uma parte de mim, a parte que ainda acreditava que aquele homem de terno caro era o menino que criei, queria entender quando foi que eu me tornei invisível para o meu próprio filho. Mas essa história não começa naquela mesa de jantar. Ela começa muito antes. Vinícius nasceu numa noite de chuva, num hospital público onde as macas dividiam espaço com cadeiras de plástico quebradas. O pai dele tinha ido embora 2 meses antes, quando soube da gravidez. Sumiu. Não deixou telefone, não deixou endereço, não deixou nada além de uma conta de luz atrasada e a certeza de que eu teria que ser mãe e pai ao mesmo tempo. Eu tinha 23 anos. Trabalhava limpando casas. 3, às vezes 4 por dia. Acordava às 5 da manhã. Voltava às 9 da noite. Vinícius ficava com a vizinha, Dona Marlene, que cobrava barato porque tinha pena. Pena. Eu odiava aquela palavra, mas engolia porque precisava. Quando ele fez 6 anos, comecei a trabalhar também aos sábados. Ele reclamava. Mãe, todo mundo vai no parque menos eu. Eu prometia que um dia a gente ia, mas o dinheiro nunca sobrava. Mal dava para o básico. Arroz, feijão, um frango quando tinha promoção. Roupa era de brechó. Tênis, quando furava, eu colava com cola de sapateiro. Mas eu nunca deixei faltar comida. Nunca deixei ele dormir sem coberta. Nunca deixei ele ir para a escola sem caderno, mesmo que para isso eu tivesse que pular almoço. Ele era bom aluno, esperto. Matava a aula às vezes, mas tirava nota boa. Eu ia nas reuniões de pais, sempre atrasada, sempre com a roupa do trabalho porque não dava tempo de trocar. As outras mães olhavam, sussurravam. Eu fingia que não via. Quando Vinícius entrou na faculdade, com bolsa porque eu não tinha como pagar, ele começou a mudar. Conheceu gente com dinheiro. Gente que nunca tinha pisado num ônibus lotado às 6 da manhã. Ele começou a ter vergonha. Vergonha de mim. No começo era sutil. Mãe, não precisa vir me buscar. Eu volto sozinho. Depois, mãe, não liga no meu celular quando eu tiver com o pessoal. E então, mãe, acho melhor você não ir na minha formatura. Vai ser chato, muito protocolo, essas coisas. Eu não fui. Ele se formou em administração. Arrumou um estágio, depois um emprego, depois virou sócio de uma empresa de consultoria. Tudo aconteceu rápido. Rápido demais. Em 5 anos, ele saiu de estagiário para dono de um escritório no centro, com nome na porta e secretária que atendia telefone em inglês. Eu continuava limpando casas. Ele sabia, mas nunca ofereceu ajuda. Mãe, você precisa se valorizar. Procura um curso, vai atrás, se reinventa. Como se fosse fácil. Como se reinventar pagasse conta. A primeira vez que Elisa me viu, ela fingiu simpatia. Sorriu, apertou minha mão com aquelas unhas compridas e vermelhas e disse que era um prazer me conhecer. Mas eu vi. Vi o jeito que ela olhou para o meu vestido de poliéster, para a minha bolsa surrada, para os meus sapatos que eu tinha comprado 5 anos antes e ainda estavam bons. Ela não disse nada naquele dia, mas depois, nas reuniões de família, ela começou a soltar as farpas. Clarice, você não quis trocar de roupa? A gente vai jantar num lugar bacana. Ai, sogra, você devia experimentar esse creme. Faz milagre com a pele. Vinícius, será que sua mãe não prefere ficar em casa? Ela parece cansada. E Vinícius? Vinícius ria. Às vezes concordava. Às vezes ficava calado. Nunca me defendeu. Mas o pior não eram as indiretas da Elisa. O pior era quando ele próprio começou a me humilhar. Foi num almoço de domingo.
Eles tinham me chamado. Vem almoçar com a gente, mãe. Faz tempo. E eu fui. Cheguei de ônibus porque eles moravam longe e eu não tinha carro. Toquei a campainha. A empregada atendeu. Isso mesmo. Eles tinham empregada. Eu entrei. A casa era enorme. Piso de porcelanato, sofá de couro, televisão do tamanho da parede. Vinícius estava no escritório, ao telefone. Fez sinal para eu esperar. Esperei. 15 minutos, meia hora. Quando ele desligou, veio até a sala e disse: Desculpa, mãe. Trabalho. Elisa apareceu da cozinha, toda produzida, e anunciou que o almoço estava na mesa. Sentamos. Ela serviu. Vinícius comeu rápido, sem conversa. Eu tentei puxar assunto. E o trabalho, filho? Como estão as coisas? Bem. E aquele projeto que você comentou? Deu certo. Que bom. Fico feliz por você. Silêncio. Elisa encheu a taça de vinho dele. Não ofereceu para mim. Vinícius não percebeu. Ou fingiu que não percebeu. Quando terminamos de comer, ele se levantou e disse que precisava voltar para o escritório. Olhou para mim e soltou: Mãe, você podia ter vindo mais arrumada. A gente recebe visita aqui. Eu gelei. Desculpa? Nada. Deixa pra lá. Mas ele tinha dito. E Elisa tinha ouvido. E tinha sorrido. Depois daquele dia, os convites começaram a rarear. Ele ligava menos. Visitava menos ainda. Quando eu tentava ligar, ele atendia com pressa. Tô ocupado, mãe. Depois eu te retorno. Nunca retornava. Até que um dia, há cerca de 3 meses, ele me ligou. Mãe, vem jantar em casa sábado. Achei estranho, mas fui. E foi naquela noite que ele fez a pergunta. Como é não servir mais para nada? Eu estava de pé, segurando aquela maldita travessa de arroz. Elisa estava sentada ao lado dele, mexendo no celular. Vinícius me olhava com aquele sorriso frio. Como é, mãe? Não servir para nada. Não ter dinheiro. Não ter estudo. Não ter relevância. Eu poderia ter jogado o arroz na cara dele. Poderia ter gritado. Poderia ter lembrado de todas as vezes que ele foi dormir com fome e eu fiquei acordada costurando roupa de gente rica para ganhar uns trocados. Poderia ter lembrado dos finais de semana que ele passou sozinho porque eu estava limpando a casa de gente que nunca ia olhar para mim como ser humano. Mas eu só disse: Eu te criei, Vinícius. Ele riu. E eu agradeço. Mas criar filho é obrigação, não é favor. Elisa soltou uma risadinha. Baixinha, discreta. Mas eu ouvi. Coloquei a travessa na mesa. Peguei minha bolsa e saí. Ele não me impediu. Eu chorei no ônibus inteiro. Mas a vida tem um jeito curioso de ajustar as coisas. Porque 3 semanas depois daquela noite, eu recebi uma ligação. Era de uma amiga que trabalhava no prédio onde ficava o escritório do Vinícius. Ela limpava os andares, conhecia todo mundo. Clarice, eu não sei se devo te contar isso, mas tem algo errado acontecendo com seu filho. Como assim? Aquele sócio dele, o Marcelo. O povo tá comentando que ele tá fazendo coisa errada. Desvio de dinheiro, contrato falso, essas coisas. E parece que o Vinícius não sabe de nada. Eu desliguei o telefone e fiquei olhando para a parede da minha sala. Minha casa. Simples, pequena, mas minha. Tinha comprado com muito suor depois de anos juntando dinheiro. Real por real. 2 quartos, sala, cozinha. Piso de cimento queimado que eu mesma tinha ajudado a fazer. Paredes que eu tinha pintado sozinha num final de semana. Não era grande coisa, mas era minha. Paga. Quitada. Vinícius morava numa casa de 3 andares com piscina e churrasqueira de granito. E eu morava ali, na minha casinha de portão verde. E mesmo assim, mesmo depois de tudo, eu senti um aperto no peito, porque ele ainda era meu filho. O menino que eu embalei quando tinha cólica. O menino que chorou no meu colo quando levou bronca da professora. O menino que um dia me olhou e disse: Quando eu crescer, vou te dar uma casa, mãe. Ele tinha crescido, mas a casa nunca veio. E agora, ele estava prestes a perder tudo. Eu poderia ter ignorado, poderia ter deixado a vida seguir seu curso. Mas eu sou mãe, e mãe não desiste, nem quando o filho desiste dela. Então eu comecei a investigar, discretamente, silenciosamente. Porque se tinha uma coisa que eu aprendi, limpando casa de rico por 30 anos, era que todo mundo fala demais quando acha que a faxineira não está prestando atenção. E eu sempre prestei. O que eu descobri nas semanas seguintes mudou tudo. Tem gente que acha que faxineira não vê nada, não ouve nada, não entende nada. Estão errados. A gente vê tudo, ouve tudo e entende mais do que vocês imaginam.
Quando você limpa a casa de alguém por anos, você aprende os segredos dessa pessoa melhor do que a própria família. Você vê as contas que ficam na mesa, os remédios no banheiro, as brigas que acontecem quando acham que você já foi embora, os telefonemas que são cortados quando você entra na sala. E quando você trabalha num prédio comercial, limpando escritórios, você vê ainda mais. Foi exatamente isso que eu fiz nos dias seguintes àquela ligação da minha amiga. Voltei a trabalhar. Eu tinha parado de limpar escritórios há uns 2 anos, quando consegui mais casas fixas que pagavam melhor. Mas bastou uma ligação para a dona Sônia, que gerenciava a equipe de limpeza do prédio do Vinícius, e eu estava de volta. Clarice, que surpresa! Achei que você não queria mais esse trampo. Mudei de ideia. Tô precisando de uma grana extra. Então tá, começa segunda. Turno da noite, das 8 às 2 da manhã. Perfeito, porque era justamente nesse horário que os escritórios ficavam vazios, ou quase vazios. Na primeira noite, eu cheguei às 8 em ponto. Uniforme azul, cabelo preso, balde e pano na mão. A portaria nem me olhou direito, só apertou o botão e liberou a catraca. Invisível. Era exatamente assim que eu queria. Subi até o 12º andar, onde ficava a empresa do Vinícius. Ele e o Marcelo eram sócios meio a meio, 50% cada um. A empresa faturava alto, isso eu sabia. Vinícius adorava jogar números na minha cara. A gente fechou um contrato de 2 milhões esse mês, mãe. Você consegue imaginar quanto é isso? Conseguia. Era o suficiente para ele ter me ajudado pelo menos uma vez nos últimos 5 anos. Mas isso nunca aconteceu. Comecei a limpeza. Sala de reunião, copa, banheiros. Passei pano, tirei pó, esvaziei lixeiras. Tudo normal, mas de olho, sempre de olho. Por volta das 10 da noite, ouvi vozes. Vinícius ainda estava lá, e o Marcelo também. Eles estavam no escritório principal, porta entreaberta. Eu fiquei limpando o corredor, devagar, prestando atenção. Olha, Vinícius, eu sei que você está preocupado com o fluxo de caixa, mas relaxa. Eu cuido dessa parte. Marcelo, a gente precisa revisar esses contratos. Tem muita coisa que eu não tô entendendo. Confia em mim. Sou eu quem lida com a parte financeira desde o começo. Você cuida dos clientes, eu cuido do dinheiro. Sempre foi assim. Silêncio. Tá, mas semana que vem eu quero sentar com você e olhar tudo. Sem problemas. Semana que vem a gente faz isso. Marcelo saiu logo depois. Vinícius ficou mais meia hora mexendo no computador e foi embora. Eu terminei a limpeza e comecei a minha investigação de verdade. Lixeira. Parece bobeira, mas lixeira conta história. Peguei os papéis que estavam no lixo do escritório do Marcelo. Recibos rasgados, rascunhos de contratos, anotações. Levei tudo para casa. Juntei as tiras de papel como se fosse quebra-cabeça. Demorou, mas eu tinha tempo e paciência. E foi assim que comecei a entender o golpe. Marcelo estava desviando dinheiro. Não pouco, muito. Ele criava contratos falsos, empresas fantasmas, cobrava dos clientes e embolsava a diferença. Nos papéis oficiais que ele mostrava para o Vinícius, tudo batia. Mas os papéis reais, aqueles que ele rasgava e jogava fora, mostravam outra história. Ele também estava usando o nome da empresa para pegar empréstimos. Empréstimos que Vinícius não sabia que existiam. E colocava tudo como garantia. Equipamentos, contratos futuros, até a sede da empresa. Era uma bomba relógio, e o Vinícius estava sentado em cima dela, sorrindo. Nas semanas seguintes, eu montei um arquivo, silenciosamente. Fotos dos documentos, anotações, datas, valores. Cada lixeira que eu esvaziava era uma peça a mais do quebra-cabeça. Também conversei com outras pessoas. A recepcionista, que saía sempre às 7, me contou que o Marcelo recebia muita visita estranha. Gente que não parece cliente, sabe? Mas parece cobradores. O segurança do prédio, seu Valdemar, me disse que Marcelo chegava sempre cedo antes do Vinícius. Fica lá sozinho umas 2 horas. Acho que mexe em coisa que não quer que o sócio veja. E a moça da contabilidade terceirizada, que ia lá uma vez por semana, soltou a informação mais valiosa. Esse Marcelo é esperto. Ele assina tudo sozinho, nunca pede pro Vinícius conferir. Diz que é para agilizar, mas eu acho esquisito. Cada conversa era uma confirmação. Marcelo estava preparando a armadilha final, e eu estava juntando as provas. Enquanto isso, Vinícius continuava me tratando como lixo.
2 semanas depois daquela noite da travessa de arroz, ele me ligou. Não para pedir desculpas, não para perguntar como eu estava, mas para me pedir um favor. Mãe, a Elisa tá precisando de alguém para limpar a casa dela. A empregada pediu demissão. Você não conhece ninguém? Eu limpo casa, Vinícius. Silêncio do outro lado. Ah, esqueci. Mas assim, eu tava pensando em alguém mais profissional, sabe? Mais profissional. Eu limpava a casa há 30 anos, mas não era profissional o suficiente para o meu próprio filho. Entendo. Não conheço ninguém. Desliguei. Elisa ligou no dia seguinte. Sogra, desculpa incomodar, mas o Vinícius disse que você limpa casas. Será que você não poderia dar uma ajuda aqui? É só uma limpeza pesada. Eu pago. Ela iria me pagar. Para limpar a casa que meu filho morava, a casa que ele comprou com dinheiro que ele nunca quis dividir comigo. Não, Elisa. Não vou poder. Nossa, mas é só um dia. Eu pago bem. Não é questão de dinheiro. Então é questão do quê? Respirei fundo. De dignidade. E desliguei. Vinícius me mandou mensagem 3 horas depois. Você precisava ter sido tão grossa com a Elisa? Ela só pediu um favor. Eu não respondi. Mas a vida, como eu disse, tem um jeito curioso de ajustar as coisas, porque na semana seguinte a bomba explodiu. Foi numa quarta-feira. Eu estava limpando o escritório quando ouvi a confusão. Gritos, porta batendo. Vinícius estava no telefone, a voz alterada. Como assim o banco bloqueou a conta? Marcelo, que porra é essa? Marcelo não estava lá. Tinha sumido. Eu parei de limpar e fiquei ouvindo, discretamente. Vinícius ligou para mais gente. Advogado, contador, banco. E a cada ligação, a voz dele ficava mais desesperada. Empréstimo? Que empréstimo? Eu nunca assinei isso. Empresa fantasma? Do que vocês estão falando? Execução de dívida? Mas que dívida? Ele ficou no escritório até de madrugada. Eu terminei meu turno e fui embora, mas antes passei pela porta dele. Ele estava sentado no chão, de costas para a parede, com a cabeça entre as mãos. Eu podia ter entrado. Podia ter dito, eu sei o que está acontecendo, mas não disse, porque ele ainda não estava pronto para ouvir. Nos dias seguintes, tudo desmoronou. O banco executou a dívida. A empresa foi bloqueada. Os clientes começaram a processar. Os fornecedores cobraram. E Marcelo? Marcelo tinha desaparecido. Levou tudo. Dinheiro, contratos, documentos, até o carro da empresa. Vinícius tentou reagir. Contratou advogado. Tentou provar que não sabia de nada, mas estava tudo assinado, tudo carimbado, tudo no nome dele também. Marcelo tinha sido esperto, muito esperto, e Vinícius tinha confiado demais. A casa, hipotecada, o carro, apreendido, a conta bancária, zerada. Em 2 semanas, ele perdeu tudo. Eu soube pelos jornais. Empresário é vítima de golpe milionário. Viram notícia. Elisa pediu divórcio antes mesmo da poeira baixar. Saiu da casa, levou as joias, levou o que pôde e sumiu. Não quis saber de sustentar marido falido. Os amigos? Sumiram também. Telefone que antes tocava 10 vezes por dia, agora caía direto na caixa postal. Os mesmos que aplaudiam o sucesso dele viraram as costas na derrota. E Vinícius ficou sozinho, sem empresa, sem dinheiro, sem casa, sem mulher, sem amigos, sozinho. Foi numa quinta-feira à noite, quase 10 horas, que a campainha da minha casa tocou. Eu estava deitada, assistindo televisão. Me levantei, fui até a porta, olhei pelo olho mágico e gelei. Era ele, Vinícius, de pé na minha varanda, com uma mochila nas costas e uma cara de quem não dormia havia dias. Ele apertou a campainha de novo. Eu podia fingir que não estava, podia deixar ele ali, no frio da noite, sem ter para onde ir. Podia fazer com ele o que ele fez comigo tantas vezes. Ignorar. Mas eu sou mãe. E mãe não consegue. Abri a porta. Ele olhou para mim. E pela primeira vez em anos, eu vi lágrimas nos olhos dele. Mãe, eu não tenho mais ninguém. Eu fiquei calada, olhando para aquele homem que um dia tinha sido meu menino. Ele respirou fundo e disse com a voz quebrada. Você pode me deixar ficar aqui? Só por uns dias, até eu me reerguer. Só por uns dias, até ele se reerguer. Como se fosse simples assim. Como se ele não tivesse passado anos me humilhando. Como se eu não tivesse ouvido dele que eu não servia para nada. Mas ele estava ali, destruído, quebrado,
sem nada. E eu tinha duas opções: fechar a porta na cara dele ou abrir. Eu escolhi. Mas o que eu fiz depois, isso ele jamais vai esquecer. Eu deixei ele entrar, mas não abri os braços, não sorri, não disse que estava tudo bem. Apenas dei um passo para o lado e deixei ele passar. Você pode dormir no sofá hoje. Amanhã você se vira. Vinícius parou no meio da sala, olhando para mim como se não tivesse entendido. Mãe, uma noite, Vinícius. Só essa noite. Porque está frio e porque eu não vou deixar você dormir na rua. Mas amanhã de manhã você sai daqui e resolve sua vida. Ele tentou falar. Abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Mãe, eu não tenho para onde ir. Tinha casa, tinha carro, tinha dinheiro, tinha amigos. Onde estava tudo isso? Eu perdi tudo. E eu? O que você acha que eu tenho? Você acha que sobra alguma coisa para mim no fim do mês? Você acha que eu posso sustentar mais uma boca? Silêncio. Eu fui até a cozinha. Peguei um travesseiro velho e um cobertor fino. Joguei no sofá. Amanhã, 7 horas, você sai. Virei as costas e fui para o meu quarto. Tranquei a porta. E fiquei ali, encostada na madeira, ouvindo o silêncio lá fora. Ele não disse mais nada. Não bateu na porta, não implorou. Apenas aceitou. Porque pela primeira vez na vida, ele não tinha escolha. Acordei às 5h30, como sempre. Me arrumei para o trabalho. Quando saí do quarto, Vinícius estava acordado, sentado no sofá, com a mochila ao lado. Ele não tinha dormido. Dava para ver pelos olhos inchados, pela postura curvada. Passei direto por ele. Fui para a cozinha. Fiz café, peguei pão, manteiga, sentei e comi em silêncio. Ele ficou olhando. Mãe, eu posso... Tem pão na geladeira. Se vira. Terminei meu café. Lavei a xícara. Peguei minha bolsa. São 7h10. Quando eu voltar, você não está mais aqui. Ele se levantou, desesperado. Mãe, por favor, só mais uns dias. Só até eu conseguir alguma coisa. Conseguir o quê? Dinheiro? Emprego? Amigos? Você tinha tudo isso, Vinícius, e não quis dividir nada comigo. Agora que você não tem nada, quer que eu divida o que é meu? Eu sei que eu errei. Sabe? Sabe mesmo? Porque eu não tenho certeza. Eu acho que você só sabe agora porque está precisando. Se você ainda tivesse tudo, eu continuaria sendo a mãe que não serve para nada. Ele abaixou a cabeça. Eu abri a porta e saí. Não olhei para trás. Trabalhei o dia todo com aquela cena na cabeça. Vinícius, de pé na minha sala, destruído, implorando. Uma parte de mim, aquela parte mãe que nunca morre, queria voltar correndo e dizer que estava tudo bem, que ele podia ficar, que a gente ia dar um jeito. Mas a outra parte, a parte que tinha sido humilhada, desprezada, descartada, essa parte dizia: ele precisa aprender. E eu escutei essa parte. Cheguei em casa às 7 da noite. Vinícius não estava lá. A mochila tinha sumido. O cobertor estava dobrado em cima do sofá. E havia um bilhete na mesa. Mãe, obrigado pela noite. Eu vou dar um jeito. Desculpa por tudo. Peguei o bilhete, amassei, joguei no lixo e tentei não pensar em onde ele estava dormindo. Passaram-se 3 semanas. Eu não sabia nada dele. Não ligou. Não mandou mensagem. Sumiu. E eu fingia que estava tudo bem. Fingia que não pensava nele toda noite antes de dormir. Fingia que não olhava para o sofá e imaginava ele ali, perdido, sem rumo. Mas eu pensava, todo dia. Foi então que ele apareceu de novo, 10 da noite. Eu estava terminando de lavar a louça quando ouvi passos arrastados na varanda. Fui até a porta. Olhei pelo olho mágico. Vinícius, mais magro, mais sujo, mais quebrado. Abri a porta. O que você quer? Mãe, eu tô com fome. Não era um pedido para ficar. Era um pedido para comer. E algo dentro de mim rachou. Fui para a cozinha. Esquentei arroz e feijão. Coloquei num prato. Voltei para a porta. Olhei para ele, para aquele homem destruído, magro, com a roupa suja, os olhos fundos, e tomei uma decisão. Vinícius, se você realmente quer ficar aqui, não vai ser de graça. Ele ergueu o rosto confuso. Como assim? Você fica, mas trabalhando. Limpando o banheiro, lavando louça, arrumando a casa, cozinhando. Tudo que você nunca fez. Tudo que eu fiz a vida inteira enquanto você crescia. Mãe, não é favor. Não é caridade, é troca. Você tem teto e comida.
Eu tenho alguém para fazer o que eu tô cansada de fazer sozinha há 30 anos. Aceita ou não? Ele olhou para mim, para a marmita na mão, para a rua escura atrás dele. Eu aceito. Então entra. Mas esquece que você é meu filho. Aqui dentro, você é mão de obra. E se reclamar, se fizer corpo mole, se achar ruim, a porta fica bem ali. Ele entrou. Ele olhou para mim. E pela primeira vez, eu vi algo diferente nos olhos dele. Gratidão. Não a gratidão falsa de quem diz obrigado por obrigação, mas a gratidão real de quem sabe que não merece, mas recebe mesmo assim. Obrigado, mãe. Fechei a porta e virei para ele. Banheiro tá sujo, pia cheia de louça. Chão da cozinha precisa passar pano. Começa por aí. Os primeiros dias foram um choque para ele. Vinícius acordava às 6. Eu já estava pronta para sair para o trabalho. Deixava uma lista na mesa da cozinha. Lavar banheiro, passar pano na casa toda, lavar a roupa, estender, fazer almoço, arroz, feijão, alguma coisa com ovo ou frango. Ele olhava para a lista como quem olha para uma sentença. Mas fazia? Reclamava? No começo, sim. Mãe, esse produto queima a mão. Mãe, como faz para tirar essa mancha? Mãe, queimei o feijão. Eu respondia sempre a mesma coisa. Se vira. E ele se virava. As mãos dele, que antes só assinavam contratos e digitavam em teclado ergonômico, começaram a ficar ásperas, rachadas, vermelhas de água sanitária e detergente. Ele emagreceu mais. Não por falta de comida, mas pelo esforço físico. Carregar balde, esfregar chão de joelhos, lavar quintal com escovão. Eu chegava do trabalho e inspecionava. Se estava mal feito, mandava fazer de novo. Esse canto ainda tá sujo. Essa panela ainda tá com gordura. Essa roupa ficou mal passada. Ele refazia, sem reclamar, porque sabia que se reclamasse, estava na rua. E eu sentava no sofá e assistia televisão enquanto ele terminava de lavar a louça do jantar. Inversão completa. Às vezes eu via a frustração no rosto dele, a raiva contida, o orgulho ferido, mas ele engolia, assim como eu engoli durante anos. Foi na terceira semana dessa rotina que algo começou a mudar. Vinícius não reclamava mais. Fazia o trabalho sem ser mandado. Melhorou até. O arroz parou de queimar. A casa ficava mais limpa. Ele aprendeu a passar roupa direito e começou a me ajudar sem eu pedir. Mãe, fiz café? Quer? Mãe, sobrou almoço, esquentei para você. Mãe, sua blusa estava rasgada, costurei. Pequenas coisas, mas eu vi a mudança. Não só no que ele fazia, mas em como fazia. Ele não estava mais fazendo porque era obrigado. Estava fazendo porque estava entendendo. Uma noite, ele sentou do meu lado no sofá depois de terminar a limpeza. Ficou em silêncio. Depois disse, Mãe, como você aguentou isso a vida toda? Isso o quê? Trabalhar o dia inteiro limpando casa dos outros, voltar e ainda ter que limpar a sua própria casa. Cozinhar, lavar, passar, cuidar de mim. Como você aguentou? Olhei para ele, porque eu não tinha escolha. E porque eu te amava. Ele baixou a cabeça. Eu nunca entendi o quanto você fez por mim. Nunca. Eu achava que era obrigação sua. Achava que mãe tinha que fazer isso. E acha diferente agora? Acho. Agora eu entendo que você abriu mão de tudo. De ter uma vida. De descansar. De ser feliz. Tudo por mim. E eu te tratei como lixo. Silêncio. Eu não mereço seu perdão, mãe. Eu sei disso. Mas eu tô tentando. Tentando entender. Tentando mudar. Respirei fundo. Eu sei. Foi 2 dias depois dessa conversa que eu coloquei a pasta na mesa. O que é isso? Ele perguntou. Abre. Ele abriu. E gelou. Contratos, recibos, anotações, provas, tudo sobre o golpe do Marcelo. Mãe, onde você conseguiu isso? Não importa onde. Importa o que você vai fazer com isso. Ele olhou para mim confuso. Essas provas podem te salvar, Vinícius. Podem recuperar pelo menos parte do que você perdeu. Podem colocar o Marcelo na cadeia. Mas, por que você está me dando isso? Respirei fundo. Porque você é meu filho. E por mais que eu esteja com raiva, por mais que você tenha me machucado, eu não consigo te ver destruído e não fazer nada. Ele começou a chorar. De novo. Mas tem condições. Quais? Você continua trabalhando aqui. Continua fazendo tudo o que está fazendo. Não porque eu estou mandando, mas porque você entendeu.
E quando você recuperar o que é seu, quando você reconstruir sua vida, você não esquece. Não esquece de onde você caiu. Não esquece quem te levantou. E, principalmente, não esquece nunca mais o valor de quem trabalha duro e vive com pouco. Ele olhou para mim, lágrimas escorrendo. Eu nunca vou esquecer, mãe. Nunca mais. Não me prometa. Me prova. Ele olhou para a pasta, depois para mim. Eu vou fazer isso. Eu prometo. Não me prometa. Me prova. Ele pegou a pasta. Abraçou forte contra o peito. Mãe, obrigado. Por tudo. Por me deixar ficar. Por me ensinar. Por não ter desistido de mim. Mesmo eu merecendo. Eu não fiz isso por você, Vinícius. Eu fiz porque eu não consigo ser outra coisa que não seja mãe. Mas não confunda isso com perdão fácil. Eu ainda estou com raiva. Eu ainda estou magoada. E vai levar muito tempo para isso passar. Eu sei. E eu vou continuar te mostrando. Todo dia. Lavando o banheiro, passando roupa, fazendo comida. O que for preciso. Então amanhã você acorda cedo. Porque tem chão para lavar. Pela primeira vez em semanas, ele sorriu. Um sorriso pequeno, mas real. Sim, senhora. E naquela noite, enquanto ele dormia no sofá, porque ele ainda não tinha ganhado o direito de voltar para o quarto de hóspedes, eu fiquei olhando para a pasta vazia na mesa. Eu tinha dado a ele as ferramentas para se reerguer, mas ele ainda teria que fazer o trabalho. E enquanto isso, ele ia lavar meu banheiro, passar minha roupa, fazer minha comida, sentir na pele o que eu sentia a vida toda. Porque às vezes, amar é não abraçar, é deixar a pessoa trabalhar pela própria redenção. E eu ia garantir que ele trabalhasse muito. 6 meses. Foi quanto tempo levou. 6 meses de Vinícius acordando às 6 da manhã para fazer café antes de eu sair para o trabalho. 6 meses dele esfregando o chão de joelhos, lavando o banheiro, passando roupa, preparando comida. 6 meses de mãos rachadas, costas doloridas, orgulho engolido. E em cada um desses dias eu vi a transformação acontecer. Não foi rápida. Não foi bonita, mas foi real. O processo contra Marcelo começou 2 semanas depois de eu ter dado as provas para o Vinícius. Ele procurou um advogado, não um advogado caro de escritório chique. Um advogado de bairro que trabalhava num sobrado velho e atendia aposentado brigando por pensão. Mas era bom e honesto. Eu paguei a entrada. R$ 3.000. Dinheiro que eu tinha juntado durante anos para uma emergência. Aquilo era uma emergência. Mãe, eu vou te pagar de volta. Cada centavo. Sei. Por enquanto, vai lavar a louça. Ele lavou. E secou. E guardou. E limpou o fogão depois. O advogado montou o caso. As provas que eu tinha juntado eram sólidas. Contratos falsos, recibos adulterados, desvios comprovados. Marcelo tinha sido cuidadoso, mas não cuidadoso o suficiente. Ele achava que ninguém ia vasculhar seu lixo. Errou. Marcelo foi localizado 3 meses depois. Ele estava em outro estado, vivendo bem, gastando o dinheiro que tinha roubado. Carro novo, apartamento de frente para o mar, restaurantes caros. Quando a polícia bateu na porta dele com o mandado de prisão, ele tentou fugir. Não conseguiu. Foi preso. E toda aquela vida de luxo? Bloqueada, apreendida, confiscada. Quando Vinícius soube, ele estava na cozinha fazendo arroz para o almoço. Recebeu a ligação do advogado. Desligou. Ficou parado, olhando para a panela no fogo. Eu estava na sala. Ouvi tudo. Esperei. Ele veio até a porta da sala. Me olhou. Prenderam ele. Bom, mãe, eu vou recuperar pelo menos parte do dinheiro. O advogado disse que pode levar uns meses, mas vai acontecer. Ótimo. O arroz está queimando. Ele voltou correndo para a cozinha. Eu sorri, sozinha, na sala vazia. Porque eu vi que ele não veio me abraçar, não veio comemorar, não veio dizer, eu sabia que ia dar certo. Ele voltou para a cozinha porque tinha arroz no fogo, porque ele tinha aprendido que a vida é feita de coisas pequenas. Arroz no fogo, roupa no varal, chão limpo, e que nada disso é menos importante do que assinar um contrato de milhões. Durante aqueles meses, eu observei. Observei o jeito que ele acordava cedo mesmo quando estava cansado. O jeito que ele lavava a louça com cuidado, sem deixar resto de comida. O jeito que ele dobrava minha roupa melhor do que eu mesma dobrava. Observei o jeito que ele falava comigo, sem arrogância, sem impaciência, com respeito. Mãe, precisa de alguma coisa no mercado? Mãe, tua blusa ficou boa? Tentei consertar o botão.
Mãe, sobrou um dinheiro do que você me deu para o mercado. Tá aqui. Pequenas coisas. Mas eram essas pequenas coisas que mostravam que ele tinha mudado de verdade. Uma noite, eu cheguei do trabalho e encontrei a casa diferente. Ele tinha pintado a sala. Vinícius, o que é isso? Ele estava sujo de tinta, com a roupa manchada, mas sorrindo. A parede estava descascando. Comprei tinta com o dinheiro que eu ganhei fazendo uns bicos. Pintei hoje de tarde. Que bicos? Tô ajudando o seu Valdemar, o segurança do prédio onde eu trabalhava. Ele tem uma equipe de mudança. Me chamou para carregar caixa. Paga por dia. Vinícius, meu filho, que tinha sido dono de empresa, estava carregando caixa de mudança e não estava reclamando. Gostou da cor? Escolhi esse bege porque combina com o sofá. Olhei para a parede. Estava bem pintada, melhor do que eu mesma teria feito. Ficou bom. Que bom. Amanhã eu pinto o quarto. E pintou. Foi num sábado, 4 meses depois da prisão do Marcelo, que o dinheiro começou a voltar. Não tudo. O Marcelo tinha torrado muito, mas uma parte foi recuperada. O suficiente para Vinícius começar de novo. Ele recebeu a ligação do advogado. Desligou. Veio até mim. Mãe, liberaram 100 mil reais. 100 mil. Era muito, mas era uma fração do que ele tinha perdido. E o que você vai fazer com isso? Ele respirou fundo. Primeiro, vou te devolver os 3 mil que você me emprestou. Segundo, vou pagar o advogado. Terceiro, vou guardar uma parte. E quarto, vou começar de novo. Como? Pequeno, muito pequeno. Pensei em abrir uma consultoria. Sozinho, sem sócio, sem luxo, sem mentira. Atender pequeno empresário. Gente que tá começando como eu tô começando agora. Olhei para ele. E a casa? O carro? O status? Ele deu um sorriso triste. Não quero mais isso, mãe. Não da forma que eu tinha. Eu quero construir algo honesto. Algo que eu possa olhar no espelho e não sentir vergonha. Pela primeira vez em meses, eu senti meu peito apertar. Não de raiva, não de mágoa, de orgulho. Então vai, constrói. Mas constrói direito. Vou. E mãe, fala. Eu vou sair daqui. Vou alugar um lugar pequeno. Você já me ajudou demais. Não posso ficar eternamente morando no seu sofá. Eu podia ter dito, fica. Podia ter dito que não precisava sair. Que já estava acostumada com ele ali. Mas eu disse, tá certo. Mas antes de você ir, tem uma coisa que eu quero que você faça. O quê? Termina de pintar a casa. Tá faltando a cozinha e o banheiro. Ele riu. Sim, senhora. Vinícius saiu da minha casa 3 semanas depois. Alugou um apartamento pequeno, kitnet. Um quarto, banheiro, cozinha minúscula. Bem diferente da casa de 3 andares que ele tinha morado. Mas ele parecia feliz. Abriu a consultoria. Devagar. Um cliente, depois 2, depois 5. Nada de escritório chique. Ele atendia de casa, pelo computador, às vezes na mesa da cozinha do cliente, e ligava para mim todo dia. Oi, mãe, como foi o dia? Cansativo. Precisa de ajuda com alguma coisa? Não. Então vou aí sábado fazer almoço pra gente. E vinha. E cozinhava. E lavava a louça. E me contava do trabalho, dos clientes, das dificuldades, mas nunca reclamava. Passaram-se mais 3 meses. Vinícius estava se reerguendo, não do jeito que ele tinha antes, mas de um jeito melhor, mais sólido, mais honesto. Foi num domingo, depois do almoço, que ele me deu um envelope. O que é isso? Abre. Abri. Era um papel, um contrato, uma transferência de propriedade. Vinícius, essa casa é pequena demais para você, mãe. Eu comprei uma melhor. 3 quartos, 2 banheiros, quintal. Não é mansão, mas é confortável. E é sua. Olhei para ele, sem acreditar. Como você conseguiu dinheiro para isso? Trabalhei, juntei, peguei um financiamento pequeno que eu consigo pagar e coloquei no seu nome, quitada. Lágrimas começaram a cair. Vinícius, você não precisava. Precisava. Quando eu era criança, eu prometi que ia te dar uma casa. Lembra? Você trabalhava tanto, voltava tão cansada, e eu dizia, um dia eu vou te dar uma casa, mãe. Uma casa grande, bonita, só para você. Eu lembrava. Lembrava daquele menino de 7 anos, olhando para mim com os olhos brilhando. Demorei muito. Caí. Quebrei a cara. Aprendi do jeito mais doloroso, mas eu tô cumprindo agora. E dessa vez, do jeito certo. Abracei ele, forte, e chorei.
Chorei todas as lágrimas que eu tinha segurado durante anos, todas as humilhações, todas as noites sozinha me perguntando onde eu tinha errado na criação dele. Mas agora eu sabia. Eu não tinha errado. Ele tinha se perdido, mas tinha se encontrado de novo. E o homem que estava ali, me abraçando, não era o homem arrogante de antes. Era o menino que eu criei, só que melhor, mais forte, mais humilde. Mudei para a casa nova 2 semanas depois. Vinícius ajudou, carregou caixa, montou móvel, pintou parede, instalou cortina. Quando tudo estava pronto, sentamos no quintal. Ele, eu e 2 copos de suco. Gostou, mãe? Olhei em volta. A casa não era grande, mas era minha. Tinha um quartinho que dava para fazer um ateliê, caso eu quisesse aprender a costurar melhor. Tinha um quintal onde eu podia plantar tempero. Tinha espaço. Gostei, mas tem uma coisa que eu gosto mais que a casa. O quê? Olhei para ele. O homem que você se tornou. Ele abaixou a cabeça, sorrindo, envergonhado. Eu não sou perfeito, mãe. Ainda cometo erros. Ainda tenho muito que aprender. Mas você tá tentando. E você aprendeu a coisa mais importante. O quê? Que ninguém é melhor que ninguém. Que o valor de uma pessoa não tá no que ela tem, mas no que ela faz. E que humildade não é fraqueza, é força. Ele acenou, pensativo. Sabe, mãe, eu agradeço. Agradecer por quê? Por não ter me abraçado naquela primeira noite, por não ter me deixado ficar de graça, por ter me botado para trabalhar, por ter me mostrado, do jeito mais duro, o que você passou a vida toda. Se você tivesse me perdoado fácil, eu não teria aprendido, eu teria continuado o mesmo. Você me odeia por isso? Ele riu. Não, eu te amo mais ainda, porque você foi forte quando eu precisava de força. Não de carinho, força. Segurei a mão dele. Você é meu filho, Vinícius. Eu nunca vou deixar de te amar. Mas amor não é passar a mão na cabeça. Às vezes, amor é deixar cair, para que a pessoa aprenda a se levantar sozinha. E eu levantei. Levantou, do jeito certo. Hoje, quando olho para trás, eu vejo tudo com clareza. Vejo o menino que eu criei. Vejo o homem arrogante que ele se tornou. Vejo a queda e vejo o renascimento. Vinícius ainda vem aqui todo fim de semana. Faz almoço, lava a louça, conserta o que quebra. E conversamos. De verdade, sobre tudo. Ele tem uma namorada nova agora. Uma moça simples, professora, que ganha pouco, mas ama o que faz. Ele a trouxe aqui semana passada. E sabe o que ele disse na hora de me apresentar? Essa é minha mãe, a mulher mais forte que eu conheço, e a pessoa que me salvou quando eu não merecia ser salvo. Ele nunca mais teve vergonha de mim. E eu nunca mais tive que perguntar qual era o meu valor, porque eu sempre soube. O valor de uma mãe não está no que ela tem, está no que ela dá e no que ela ensina. E eu ensinei, do jeito mais difícil, do jeito mais doloroso, mas ensinei. Então, se você está ouvindo isso, se você está passando por algo parecido, se você tem um filho, uma filha, alguém que te esqueceu no caminho, saiba, você não é obrigada a perdoar fácil. Você não é obrigada a abrir os braços e fingir que está tudo bem. Você tem o direito de exigir respeito, de exigir mudança real, de exigir que a pessoa prove, com ações, não com palavras, que merece seu perdão. E se você é a pessoa que errou, que humilhou, que desprezou quem te amava, saiba, nunca é tarde para mudar. Mas mudança não é pedir desculpas, é lavar louça, é limpar chão, é sentir na pele o que a outra pessoa sentiu, é trabalhar pela sua redenção. E se você fizer isso, se você realmente mudar, talvez, só talvez, você ganhe de volta o que perdeu. Não do jeito que era antes, mas de um jeito melhor, um jeito verdadeiro. Porque no final das contas, a vida tem um jeito curioso de ensinar. E às vezes, a maior prova de amor é dizer não, é fechar a porta, é deixar cair, é exigir mais, porque só assim a pessoa aprende, e só assim ela renasce. Se essa história te tocou, deixa nos comentários. Você já precisou ser duro com alguém que ama para ensinar uma lição? Como foi? Conta pra gente.